Salve, salve, rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês o vídeo sobre os jogadores mais valiosos do mundo hoje em dia. Segundo não o Transfer Market, que é sempre o site que eu trago os vídeos aqui para vocês, mas não é segundo o Transfer Market, é segundo uma contabilidade feita pela empresa KPMG, que é uma empresa que fez essa contabilidade de jogadores mais valiosos do mundo. E eu vou trazer aqui os 10 maiores jogadores valiosos do futebol hoje em dia. Alguns de vocês já devem saber alguns, mas eu também fiquei surpreso com alguns nomes que apareceram que eu vou trazer aqui pra vocês também, demorou? E só avisando que pra quem não assistiu o vídeo anterior, eu tô usando um novo editor de vídeo, então se o vídeo ficar um pouquinho estranho, alguns cortes diferentes, que eu ainda tô pegando o jeito de fazer a edição por esse novo aplicativo que eu tô usando, então, mas eu ainda tô pegando o jeito, daqui a pouco volta ao normal como tava com os outros vídeos de antes. E se você é novo no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho também pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha aí também para você no canal. E não esquece do like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, gente, dando início aqui ao vídeo então. Eu já vou dizendo aqui que a maioria dos jogadores que estão nessa lista são jogadores europeus, ou seja, que nasceram na Europa, e apenas um jogador sul-americano. Por que eu digo isso? Porque a gente já teve mais jogadores presentes nessa lista de outras regiões do mundo. Já teve jogadores africanos como Salah, como Mané, que são Salah do Egito, Mané de Senegal, mas que eles já apareceram na lista dos jogadores mais valiosos, mas hoje em dia não estão aparecendo tanto. Também Lionel Messi já apareceu, mas por conta da sua idade, já tem mais de 33 anos, tem 34 agora eu acho. Conforme vai ficando mais velho, seu valor vai diminuindo por conta do seu rendimento também ir diminuindo ao longo do tempo. Apesar do Messi não ter diminuído muito, acabou baixando um pouquinho do preço dele. Então, só dizendo, já vou dando spoiler aqui. Dos 10 jogadores, 9 são europeus e apenas um é sul-americano. Bom, eu vou falar na lista aqui do 19º, 8º, todas de baixo para cima, né, como a gente diz. O 10º jogador dessa lista é o Raheem Sterling, que joga pelo time do Manchester City e também pela seleção da Inglaterra, com um valor de 108 milhões de euros. Eu vou citando jogadores e vou dando mais ou menos um pouco da minha opinião. O Sterling, esse valor de 108 milhões de euros, acho que está muito atribuído ao que ele fez na Eurocopa. Não sei se analisaram realmente só a Euro ou só a Copa América, né, porque tem um jogador sul-americano. Porque, a temporada já disse no vídeo de quem pode ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. O Sterling não fez uma temporada completa, temporada de agosto a julho, que foi quando terminou a Eurocopa, não fez uma boa temporada, porque no Manchester City, boa parte da temporada, ele foi reserva. Apesar de ter bons números e tal, melhor dizendo, ele não fez uma boa temporada porque ficou muito tempo no banco. Então, também no começo da temporada, ele não jogou tanto, principalmente no começo de temporada. Essa reta final, por conta de ter bastante jogos, ele acabou jogando um pouquinho mais. Mas no começo da temporada, principalmente na primeira metade, ele não vinha jogando muito bem, também não vinha jogando. Então, a minha opinião é por conta disso. Por esse valor de 108 milhões de euros, não sei se é um valor, como eu posso dizer, um valor justo pelo que ele fez nessa temporada. E vou dando uma vez. Se vocês escutarem um barulho de assim, é meu vizinho fica fazendo barulho o dia inteiro aqui que só me atrapalha. Mas voltando a falar, só terminando de falar do Sterling. O valor de 108 milhões de euros, acho que é um valor um pouquinho exorbitante em relação ao que ele fez na temporada. Bom, o nome do jogador dessa lista também da seleção da Inglaterra. Da seleção da Inglaterra ele jogou bastante, mas acabou não indo para a Eurocopa. Jogador do Liverpool, o Alexander-Arnold. O Alexander-Arnold tem um valor de 108 milhões de euros, como eu disse, no mesmo valor do Raheem Sterling. Também não acho que merecia todo esse valor, porque não fez uma temporada muito boa também, assim como o time do Liverpool não fez uma boa temporada. Capengou muito durante a temporada, tanto só conseguiu a classificação para a Champions League na última rodada com aquele gol do Alisson de cabeça, o gol de goleiro do Alisson. Então, já deu para ver como que foi a temporada do time do Liverpool, eliminado na Champions League, acho que foi nas oitavas de final. Então, a temporada do Liverpool foi uma temporada muito difícil. Então, o Alexander-Arnold também não fez uma boa temporada, porque ele e Robertson foram, nas últimas temporadas, tirando essa última, foram os jogadores que mais deram assistências na Premier League. Era Arnold jogando na lateral direita e o Robertson jogando pela lateral esquerda. Só que nessa última temporada, nenhum dos dois foram muito bem. Tanto que o Alexander-Arnold nem foi convocado para a Eurocopa. O Robertson foi porque ele é um dos melhores jogadores da seleção da Escócia. Mas o Arnold, por conta da competitividade que tem, porque tem bons laterais, Trippier, Walker, Wan-Bissaka, Alexander-Arnold, Reece James, então tem uma concorrência muito grande. Então, se ele não foi muito bem,
ele vai acabar não sendo convocado como foi o que aconteceu. Que quem foi convocado foi o Walker, o Tripper e o Reece James. Ele acabou não sendo convocado por não ter feito uma boa temporada. E a gente sabe que os valores dos jogadores é muito por conta do que ele fez na temporada. Então, novamente, esse valor de 108 milhões de euros acho que está um pouquinho elevado em relação ao que ele fez na temporada. Bom, gente, continuando aqui o vídeo. Vocês viram que ficou um pouquinho estranho, foi porque um pouquinho escuro, foi porque eu tive que fechar a janela por conta do barulho, mas logo eu abro quando o cara parar. E outro jogador que está nessa lista é o Frenkie de Jong, jogador do Barcelona e também da seleção da Holanda. O De Jong tem seu valor de 113 milhões de euros. O De Jong, eu acho que ele fez sim uma boa temporada, porque o De Jong foi um dos poucos jogadores que conseguiu se salvar do time do Barcelona. Acho que quem conseguiu se salvar nessa temporada foi o Lionel Messi, que fez mais de 30 gols e deu mais de 20 assistências nessa temporada. Frenkie de Jong, que foi muito bem, e também o meio-campista Pedri, que foi muito bem nessa temporada, um dos principais jogadores. Acho que eles foram os únicos 3 jogadores que conseguiram se salvar um pouquinho nessa temporada. O time do Barcelona a gente sabe como é que tá. Mas o valor de 113 milhões de euros acho também um pouquinho elevado. 103 milhões de euros acho um pouquinho alto. Mas uns 100 milhões, por exemplo, 105, já não acharia tanto. Mas 113 acho que é um valor um pouquinho alto. Mas como eu disse, o valor de um pouquinho mais de 100 milhões de euros, ou até 100 milhões de euros, acho que não seria tão exagerado esse valor. Mas os 113 milhões de euros acho que já é um valor um pouquinho acima. Eu acho que ele já valeu tudo isso, o valor de 103 milhões de euros, que foi a temporada que ele foi muito bem pelo Ajax e na temporada que ele foi contratado pelo time do Barcelona. Mas nessa, por conta do Barcelona, isso influencia muito nos jogadores. Se a seleção dele foi bem quando ele estava jogando, se o time dele foi bem quando ele estava jogando. Então, se for para realmente comparar tudo isso, o valor de 103 milhões de euros está um valor bem alto, por conta. Ele pode até ter ido bem, mas as conquistas, como que o time jogou, influencia muito, né, nesse tipo de coisa. E não só no valor do jogador, mas também em premiações futuramente que o jogador pode ganhar. Eu falei muito sobre isso no vídeo sobre quem pode ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Porque os títulos que o clube conquistou, os títulos que o clube não conquistou, pode influenciar muito no valor de mercado do seu jogador e também nas premiações que ele pode ganhar. Um outro jogador aqui que foi pra mim um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada, esse sim eu concordo com o valor. Acho que não, acho que deveria ser até um pouquinho maior. Estou falando do Kevin De Bruyne, que tem seu valor de 115 milhões de euros. Acho que poderia ser um pouquinho maior, uns 120 milhões de euros aproximadamente nesse valor. Quem sabe até uns 130, porque De Bruyne fez novamente uma excelente temporada. O time do Manchester City foi muito bem, foi campeão da Carabao Cup, foi campeão da Premier League e foi finalista também da Champions League. Então, se for comparar como eu fiz com o De Jong, se o jogador jogou bem e o time foi bem, tá ótimo esse valor, mas acho que poderia ser um pouquinho mais por conta de tudo que ele conquistou nessa temporada. Há muitos vão falar, na seleção da Bélgica não foi muito bem nessa Eurocopa, final da Champions ele mal jogou. Eu falei, mano, não tem como o cara jogar bem todos os jogos da temporada. Do mesmo jeito que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, no seu auge da sua carreira, tiveram jogos que não foram bem, De Bruyne, Neymar, Mbappé, Haaland, Harry Kane, os principais jogadores do mundo, também tem dias que os caras não vão jogar bem. Não é todo dia que, por exemplo, o Pelé ia e jogava bem todos os jogos. Não era todo dia que ele ia fazer gol, não era todo dia que ele ia dar assistência, fazer gol de bicicleta, não era todo dia isso. Como não é com o De Bruyne. Se for comparar a temporada inteira do De Bruyne, ele foi muito bem. Tanto que na Eurocopa ele foi bem sim. Os jogos que ele jogou, ele fez uma total diferença. A não ser o jogo contra a Itália, que foi a eliminação do time da Bélgica. Mas ele jogou com o tornozelo rompido. Tornozelo rompido não, o ligamento do tornozelo rompido. Então, já para pensar, você já jogou com alguma coisa, com alguma parte do corpo com o ligamento rompido? Se não, rompe aí o seu ligamento e tenta jogar 90 minutos de uma quarta de final de Eurocopa contra a seleção italiana, que foi a seleção campeã. Tenta aí você vê, aí você pode falar se o jogador pipocou na final, se o jogador se escondeu em algum momento do jogo, porque o De Bruyne não fez isso. De Bruyne não deixou de se esconder em nenhum momento da partida, ele com dor, ele lesionado, ele deu a raça, tentou jogar. Confesso, ele não jogou bem, mas a gente tem que também valorizar o esforço que o cara teve, porque quando saiu essa notícia, aí me veio isso na cabeça, porque durante o jogo eu falo, pô, cadê o De Bruyne nesse jogo? Ele não estava jogando muito bem. Mas depois, quando saiu a notícia que ele jogou com o ligamento do tornozelo rompido, aí fez o... Aí literalmente aconteceu aquele mesmo. Aí sim eu entendi o que aconteceu. Porque não tem como o cara jogar bem 90 minutos com o ligamento do tornozelo rompido. Mas voltando a falar da temporada do De Bruyne, tirando um pouquinho desse meu lado de fã dele. A temporada do De Bruyne foi muito bem. Não só com o Manchester City,
mas individualmente também. Mas em relação, por exemplo, do valor dele, acho que poderia ser um pouquinho maior por tudo que ele fez. Bom, outro jogador que também joga na Premier League, todos que eu citei agora, tirando De Jong, jogam na Premier League. E agora falando do jogador do Manchester United, cria da base do Manchester United, o Rashford. O Rashford tá com seu valor aqui, segundo a KPMG, de 118 milhões de euros. Aí eu já acho totalmente errado, porque ele está com um valor acima de De Jong, com um valor muito próximo do jogador aqui que eu vou falar, e também com um valor acima do Kevin De Bruyne, que eu já acho errado, porque uma coisa foi o De Bruyne nessa temporada, muito bem, um dos melhores jogadores do mundo. E o Rashford com um valor de 118 milhões de euros, tô achando meio errado. Vou fazer a mesma comparação que eu fiz com os outros jogadores. Como que foi o jogador individualmente e como que foi o jogador com a sua equipe. Individualmente, ele foi bem, teve bons números. Mas, se for falar de equipe do Manchester United, foi muito bem, vice-campeão da Europa League, vice-campeão da Premier League. Mas, não ganhou nenhum título. Então, isso vai pesar bastante. Teve time que não jogou muito bem em relação ao Manchester United, inclusive, acho que o Villarreal não fez uma temporada tão boa quanto fez o Manchester United, porque o que eu estou comparando com o Villarreal? Porque o Villarreal foi campeão da Europa League. O Villarreal fez uma boa temporada, fez uma excelente temporada. O Júnior Lopetegui, não, esqueci o nome do técnico. O Júnior Lopetegui, não, eu esqueci o nome do técnico do Villarreal, o Unai Emery, lembrei, o Unai Emery. O time do Villarreal foi muito bem, Gerard Moreno jogando muito bem, Raul Boyol e Paul Torres na zaga jogando muito bem, o Julio no gol, eles foram muito bem. Mas acho que o time do Manchester United foi melhor ainda, vice-campeão da Premier League, vice-campeão da Europa League. Então acho que o time do Manchester United foi muito bem, mas por conta dessa falta de títulos, pesou muito também para o time do Manchester United. Então se for, muita gente vai comparar, vai só ver o resultado. Villarreal campeão, Manchester United não. Então automaticamente quem foi melhor? Villarreal. Mas analisando a temporada inteira, o Manchester United fez sim uma boa temporada, mas o que vai pesar também bastante são os títulos que o United não conseguiu nessa temporada. Bom, agora outro jogador também do time do Manchester United, ou seja, mais um jogador da Premier League, falando agora sobre o Bruno Fernandes, que tem o mesmo valor do Rashford, de 118 milhões de euros. Então pra mim já está errado por aí. Vou comparar o Rashford e Bruno Fernandes, porque são da mesma equipe, tiveram os mesmos, como eu posso dizer, tiveram jogado no mesmo time, jogado os mesmos campeonatos. Então eu vou comparar os dois. Números do Bruno Fernandes. Eu ia trazer os números do Bruno Fernandes no vídeo sobre os possíveis jogadores para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, mas acabei não levando porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Já tinha dado 20 minutos, então eu resolvi cortar. Mas o Bruno Fernandes fez mais de 30 gols nessa temporada e deu quase 20 assistências. O Rashford, acho que não tem nenhum desses números. Eu não trouxe números do Rashford porque ele não é nem cogitado para ser o melhor jogador do mundo. O Bruno Fernandes estava sendo cogitado, mas eu acabei tirando por conta do vídeo, senão ia ficar muito longo. Mas os números do Bruno Fernandes, foram números extraordinários. E comparando Bruno Fernandes e Rashford, temporadas totalmente distintas. Bruno Fernandes lá em cima e o Rashford aqui no meio para baixo da temporada dele. Porque a gente sabe que o Rashford pode jogar, porque o Rashford é um baita do jogador. Mas o Bruno Fernandes não tem o mesmo valor de Rashford e o Rashford não tem o mesmo valor de Bruno Fernandes. O Rashford merece um valor abaixo e o Bruno Fernandes, nesse valor ou até um pouquinho mais para cima. Porque pela temporada do Bruno Fernandes, ele foi muito bem. Mas aí até também a temporada do Manchester United, cara. Eu também não vou só dizer que o Rashford não merece o valor, mas também acho que não poderia ter sido muito mais alto esse valor por conta dos títulos que o United não conquistou nessa temporada. Porque novamente o United não ganhou nenhum título nessa temporada. Então pode pesar bastante isso também desse valor de apenas 118 milhões de euros. Apenas, 118 milhões de euros. Mas acho que ele merecia até um pouquinho mais, uns 125, uns 122 ali mais ou menos. Bom, outro jogador da Premier League e também outro jogador da seleção da Inglaterra. Estou falando do atacante da seleção da Inglaterra, o Harry Kane, que para mim é um dos melhores jogadores do mundo hoje em dia, mas ainda acho que não vai ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, porque o Messi ainda está atuando no futebol, então não vai acabar não ganhando. Mas os números de Harry Kane também foram muito bons, mais de 30 gols, quase 20 assistências na temporada, e a gente está falando não de um ponta e não de um meio-campista, e sim de um centroavante. Um centroavante ter mais de 30 gols na temporada, quase 40 gols, e ter quase que 20 assistências numa temporada, é só você ver os números que eu trouxe de assistências dos jogadores que eu trouxe no vídeo sobre os possíveis jogadores para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Falando de centroavante, de atacantes, não de pontas nem de meio-campistas, falando de centroavantes. Benzema, Lewandowski, Harry Kane, Cristiano Ronaldo. Só olhar o número desses jogadores que eu trouxe, Harry Kane é o único que tem mais de 10, é o único que tem mais de 7 assistências na temporada. É o único que acho que tem mais de 7 assistências na temporada. Os outros todos têm
3 assistências, 5 assistências, 2 assistências na temporada. Mas aí gols o cara consegue compensar. Então o Harry Kane não só trabalha como artilheiro, mas também sobre um preparador de jogada, sendo um bom assistente também. Mas aí entra naquela da mesma coisa de Bruno Fernandes e Rashford. Não ganhou nada com o time do Tottenham nessa temporada, porque o time do Tottenham foi uma negação novamente nessa temporada. E o Harry Kane foi eleito o artilheiro e também o líder de assistências da Premier League. Acho que devia ter ganho o prêmio de melhor jogador da Premier League, mas acabou não ganhando. Achei isso um pouquinho errado, mas tanto faz como tanto fez, porque a gente sabe do que o Harry Kane pode fazer novamente nessa nova temporada. Mas novamente, o que vai pesar vai ser isso pro Harry Kane. O Tottenham não ter ido bem novamente nessa temporada. Bom, agora em terceiro lugar, entrando no top 3 aí, o jogador da seleção brasileira, o Neymar, com valor de 123 milhões de euros. O Neymar já teve seu valor muito mais alto, agora estou falando o valor muito mais alto em relação a esse de 123 milhões de euros, ele já chegou a ter seu valor de 180, 160 e poucos milhões de euros. Mas hoje em dia a gente já sabe, por conta também de PSG não ter ido muito bem, não ter ganho um título de expressão, não ganhar um título de expressão, nunca ter ganho um título de expressão, né? Nunca ganhou a Europa League, também nunca ganhou a Champions League, e esse é o principal título que o time do PSG busca. Então isso pesa bastante para o Neymar. Ele não ganhou, infelizmente não acabou ganhando a Copa América também, quem acabou ganhando foi o Lionel Messi, e o que vai pesar bastante também para o Neymar nessa temporada, para não ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Novamente, eu já acho que ele não iria ganhar mesmo ganhando a Copa América, mas pesa bastante isso também. E o valor de 123 milhões de euros, acho que está até que um valor, acho que até um valor correto ali pelo que o Neymar, foi muito mais pelo que ele jogou do que propriamente pelo que ele conquistou. Porque quando o Neymar foi meio que obrigado a ser utilizado, como eu acho que eu acabei usando a expressão errada, quando ele teve que ser acionado, melhor dizendo, quando ele teve que ser acionado, ele correspondeu muito bem. Não se esconde em nenhum momento do jogo, faz os gols que tem que fazer, dá as assistências que tem que fazer. O Neymar teve mais de 10 gols, mais de 10 assistências, né, nessa temporada, então ficou uma média muito boa. Eu não lembro exatamente os números, mas foi mais ou menos por aí. E o que vai pesar bastante mesmo vão ser os títulos. Mas acho que as atuações do Neymar individualmente acabaram pesando um pouquinho mais favoravelmente do que negativamente a falta de títulos nessa temporada. Bom, o segundo jogador mais valioso, segundo a KPMG, é o atacante Erling Haaland, com valor de 134 milhões de euros. Eu acho que esse valor é muito por conta do que ele pode fazer ainda. Porque acho que ele tem que ter um valor abaixo ainda. Abaixo até mesmo de Bruno Fernandes. Por que eu digo isso? Porque não teve... os números do Haaland, são números extraordinários. Mas como eu já venho dizendo aqui para vocês em outros vídeos e também nesse vídeo. Pesa bastante títulos quando vai falar de jogadores. Como eu disse, afeta muito o que o jogador pode ganhar individualmente e também o que o jogador pode fazer com o seu valor de mercado. E o time do Borussia Dortmund ganhou apenas a DFB Pokal, que não é um título de grande expressão no futebol mundial. É como ganhar a Copa do Brasil. É o segundo campeonato mais importante do país, no caso lá da Alemanha, que é a DFB Pokal. Os números do Haaland foram bons números. Mas, acredito, como eu disse, acho que botaram esse valor muito mais por conta do que ele pode fazer do que ele fez, o que eu quero dizer, como jogador e com a equipe, juntando os dois. Individualmente o valor está correto, mas como eu sempre digo, o que acontece no time também influencia muito. Então acho que se fosse meio que colocar corretamente o que aconteceu no time do Borussia Dortmund, acho que esse valor iria cair um pouco por conta do Borussia Dortmund não ter ganho nenhum título de expressão nessa temporada, assim como o Neymar. Bom, o primeiro jogador mais valioso do mundo, a gente está falando do atacante, o Mbappé, com seu valor de 175 milhões de euros. O caso dele acho que é muito parecido com o Haaland, com o do Haaland, melhor dizendo. Muito mais pelo que ele pode fazer do que ele fez nessa temporada. Porque o que ele fez na trajetória inteira, ele foi muito bem, campeão de Copa do Mundo, finalista de Champions League, etc, etc. Mas nessa temporada a gente sabe bons números individualmente, mas é o mesmo caso de Haaland e mesmo caso de Neymar, se comparando com um time. O que eu quero dizer com relação a Neymar e Haaland? Foi muito bem individualmente, mas o time não colaborou muito. Então, o que acaba pesando nisso são os valores. Mas acho que, agora falando apenas de Mbappé e Haaland, foram muito iguais pelo que eles podem apresentar futuramente. Que são jogadores muito novos e que já estão indo muito bem, muito precocemente. Porque se fosse realmente só colocar a temporada do Mbappé, colocando aparições individuais e o que ele fez pela equipe, o valor dele iria estar mais baixo. Individualmente foi muito bem, mas o time do PSG não ganhou nem o campeonato francês, acabou perdendo para o time do Lille. Então, se fosse realmente botar na balança tudo isso,
o valor dele não seria de 175 milhões de euros e nem de Haaland 134 milhões de euros. Mas como é um conjunto da obra, não é apenas uma coisa, o valor dele estaria abaixo. Mas se você apenas olhar aparições individuais, o número está corretivo. Ele já chegou a valer 180 milhões de euros, que números de Mbappé nessa temporada foram extraordinários. Os números do Harry Kane nessa temporada foram extraordinários. Os números de Bruno Fernandes foram extraordinários. Os números do Haaland foram extraordinários. Mas o que pesa é o conjunto, o que deveria pesar, né, no caso de Mbappé e Haaland, é o conjunto da obra, não apenas uma parte. Meninas, diz aí quais jogadores você acha que estão corretos os valores, se está algum acima ou algum abaixo do que você esperava. Eu não sei se o Stanley e o Rashford mereciam todo esse valor, meu. Porque os dois também não fizeram excelente temporada, não, meu. O Stanley foi melhor na Euro, mas a temporada inteira não foi bem, não, hein, meu. E o Rashford também foi bem, mas não sei se tão bem ao ponto de 100 milhões de euros, meu. Não sei, acho que não. Aliás, eu concordo muito com você, concordo bastante. Foi até o que eu disse anteriormente. Temporada inteira, Sterling e Rashford não foram muito bem. O caso do Rashford não foi uma excelente temporada dele. O caso do Sterling não foi uma boa temporada com o Manchester City, mas com a seleção da Inglaterra na reta final da temporada na Eurocopa, ele foi muito bem. Então acho que acabou pesando, foi bastante isso também. O Alexander-Arnold, como eu disse, acho que não merecia um valor tão alto por tudo que ele fez nessa temporada, porque a gente sabe, não é o que o cara fez durante a carreira inteira. É muito pelo mais do que o cara está jogando. É como você comprar uma coisa no mercado. Se, por exemplo, o arroz, que aí estava caro um tempo atrás. Se o arroz é muito requisitado, automaticamente o valor vai estar mais alto. E a mesma coisa do jogador. Se ele estiver jogando bem, automaticamente o valor dele vai estar mais alto. Então, se ele estiver jogando mal, por exemplo, no caso do jogador, o valor dele vai abaixar. E a mesma coisa com o arroz. Se o arroz não estiver sendo bem requisitado, o valor do arroz vai abaixar cada vez mais até, sei lá, ele ficar de graça, como é o jogador. Então, o jogador passa mais, teoricamente, não estou comparando o jogador com um produto em si, não estou comparando o jogador com arroz, estou só comparando os mercados e os valores. Os jogadores, teoricamente, não passam de um produto, entre aspas, porque quando estão mal, não valem tanto. Quando estão bem, valem muito. A mesma coisa com o arroz. Se o arroz não é bem requisitado, não é muito procurado para ser comprado, o valor vai estar mais baixo. Mas se o arroz é muito requisitado e é muito comprado, automaticamente o valor dele vai ser mais alto. E, novamente, não estou comparando o jogador, não estou dizendo que o jogador é apenas um produto, que o jogador é isso ou é aquilo. Não, só estou comparando o jogador com o arroz para se ter efeito de comparação quando uma coisa está bem e outra coisa está mal. Bom, gente, você no vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreva no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Comenta e compartilha aí também para ajudar a você no canal. E não esquece do like também, demorou? Volta para assistir algum outro vídeo aí caso você não tenha assistido. Eu citei bastante vídeo sobre quem pode ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Então volta aí e assiste para você entender melhor as coisas que eu disse para vocês também, demorou? Então, um grande abraço a vocês, falou e fui.